Para pequenos grandes espectadores, a produção televisiva brasileira é direcionada a crianças pequenas a partir do caso da Galinha Pintadinha. Ariane Diniz Rosbach, doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, UF Niterói, professora adjunta do curso de graduação de estudos de mídia e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, e-mail arianeh@id.uf.br. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, Ecompós, Brasília, volume 21, número 2, maio-agosto de 2018. Licença Creative Commons. Resumo. A programação televisiva para crianças vem ganhando contornos de superprodução recentemente, quando espaços como o YouTube abrem novas possibilidades de consumo audiovisual. No Brasil é possível apontar diversas estratégias desenvolvidas pelas empresas que gerenciam esses conteúdos de forma a atrair um número cada vez maior de público, o que vem reconfigurando todo o circuito comunicativo desse conteúdo. O artigo faz um breve histórico da presença dos desenhos na televisão, com destaque para o contexto brasileiro, e analisa as estratégias de veiculação de um dos mais famosos desenhos brasileiros direcionados a crianças com até 3 anos, a Galinha Pintadinha. Com isso, foi possível entender a complexificação do circuito que envolve esse tipo de conteúdo e a maneira com a qual novas plataformas como o YouTube ajudam a reconfigurar o lugar dos conteúdos audiovisuais infantis. Introdução. Palavras-chave: programação infantil, desenhos animados, Galinha Pintadinha e YouTube. Introdução. Nunca se produziu tanto conteúdo audiovisual direcionado para crianças no Brasil como na atualidade. Nos últimos 10 anos, esse conteúdo tem crescido em progressão geométrica, especialmente quando a popularização de espaços mais flexíveis de veiculação audiovisual, como o YouTube, tornou-se responsável pela distribuição e pelo incrível alcance de muitas dessas produções. Esse fenômeno tem modificado não apenas a linguagem das produções infantis e a relação travada entre elas e as crianças, mas especialmente o fluxo de produção e consumo desse conteúdo. Até o início dos anos 2000, por exemplo, embora a programação infantil fosse um elemento expressivo nas grades televisivas brasileiras desde a década de 60, foi praticamente nula a produção sistemática de desenhos animados no Brasil. As grades televisivas nacionais, por sua vez, foram quase integralmente preenchidas por produções estrangeiras, sobretudo importadas dos Estados Unidos e criadas por gigantes do entretenimento infantil como Walt Disney e Hanna-Barbera. Atualmente, desenha-se um cenário radicalmente diferente, permeado por uma maior produção e especialmente pelo enorme e complexo público que consegue atingir. O desenho Galinha Pintadinha é um basilar exemplo desse novo contexto. No mercado midiático desde 2006, ele começou a fazer sucesso após ser desprezado por diversos canais de televisão. De forma despretensiosa, os criadores Juliano Prado e Marcos Luporini publicaram no YouTube o piloto, recusado, e meses depois contabilizaram milhares de visualizações, o que incentivou que criassem e postassem mais vídeos. A Galinha Pintadinha, então, rapidamente se tornou parte importante do entretenimento de uma multidão de brasileirinhos de 0 a 3 anos, e uma complexa narrativa transmediática formada por vídeos musicais, vídeos de histórias, livros, DVDs, brinquedos e mais de 600 produtos licenciados. Diversos vídeos da Galinha Pintadinha atingem isoladamente mais de 400 milhões de visualizações. E seu canal oficial no YouTube, que tem mais de 10 milhões de inscritos, foi o primeiro no Brasil a atingir 1 bilhão de visualizações em 2014. Desde 2015, a Galinha Pintadinha está disponível na Netflix, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e em países latino-americanos falantes de espanhol. Dessa forma, o mesmo conteúdo brasileiro pode ser consumido ao mesmo tempo em 3 línguas, em diversas plataformas e em muitos países, o que aumenta expressivamente o seu alcance. Ademais, a Galinha Pintadinha foi criada e continua sendo gerenciada pela Bromélia Produções, uma empresa pequena, a despeito de ser milionária, criada exclusivamente para explorar comercialmente a marca Galinha Pintadinha, passando ao largo das televisões hegemônicas tradicionais, formadas pelos canais abertos e por assinatura. Embora seja o mais famoso, a Galinha Pintadinha está longe de ser um caso isolado. As novas plataformas digitais têm possibilitado que os desenhos animados direcionados a crianças pequenas, historicamente um conteúdo marginal nas televisões, aflore com enorme potencial de propagação.
Uma busca rápida no YouTube permite encontrar, por exemplo, uma infinidade de produções estrangeiras dubladas em português, como o canal Kids TV, nota 2, link para o Kids TV, que em pouco mais de 3 anos já reúne 500 mil inscritos, além de ser dono de mais de 300 vídeos que juntos foram visualizados mais de 300 milhões de vezes. Esses números expressivos repetem-se na produção brasileira disponibilizada na rede, como acontece com os vídeos da Formiga Azul Bob Zoom. Nota 3. Bob Zoom tem um canal oficial que reúne 31 vídeos, mais de 320 mil inscritos e quase 200 milhões de visualizações. E um canal em parceria com a Vevo, Bob Zoom Vevo, com quase 300 mil inscritos e 250 milhões de visualizações. Criada em 2012 por 4 sócios de uma empresa de Campinas, a S-Business, a Formiga já tem vídeo em inglês, espanhol, coreano e mandarim. Seu material está disponível na Netflix e há uma enorme rede de produtos licenciados para atrair os consumidores mirins. Antes de completar, tinha nota 1 no título do artigo, informando uma versão do trabalho foi apresentada no encontro anual da Compos, na Faculdade Casper Líbero, São Paulo, de 6 a 9 de junho de 2017. O 20º encontro anual da Compos. Então, esses números expressivos repetem-se na produção brasileira disponibilizada na rede, como acontece com os vídeos da Formiga Azul Bob Zoom e do tiozão que protagoniza os vídeos do Mundo Bita. Nota 4. O Mundo Bita foi criado no Recife em 2013 com canções autorais ilustradas por clipes musicais. Tem um canal no YouTube que já atraiu mais de 400 milhões de visualizações e 260 mil inscritos. Além de produzir 3 DVDs com a Sony Music, o Mundo Bita tem contrato com Netflix, Discover Kids e TV Brasil. Esse novo quadro exige, consequentemente, que percebamos de novas maneiras os fluxos contemporâneos dos conteúdos televisivos infantis. Assim, a proposta desse trabalho é contextualizar o desenvolvimento dos desenhos animados focados em crianças de 0 a 3 anos e analisar as estratégias de veiculação desse conteúdo. Para tanto, num primeiro momento, farei um breve panorama da consolidação dos desenhos animados na televisão, com ênfase no caso brasileiro. Em seguida, destacarei a circularidade das produções televisivas e o papel dos conteúdos produzidos à margem da mídia considerada hegemônica. Na última parte, farei uma análise da circulação midiática da Galinha Pintadinha. Breve panorama dos desenhos animados na TV. Os desenhos animados historicamente constituem um dos mais abundantes produtos da cultura televisiva, embora, contraditoriamente, sejam os menos contemplados pelas pesquisas científicas. Mittel, 2013. A sua inserção nas grades de programação teve início na década de 50, quando a televisão ainda se popularizava em boa parte do mundo, e vem ampliando sua atuação concretizada atualmente com uma grande quantidade de canais dedicados exclusivamente a eles. Mittel, 2013, Stabile Harrison, 2003. Mittel, 2003 também. Consideram que, inicialmente, a televisão importou animações do cinema, o qual, desde 1908, nota 5, a animação francesa Fantasmagorie é considerado o primeiro desenho animado vinculado em uma sala de cinema. Foi criado por Emily Cole e transmitido no Théâtre du Gymnase em 17 de agosto de 1908. Stabile Harrison, 2003. Então, Mittel, Stabile e Harrison consideram que inicialmente a televisão importou animações do cinema, o qual desde 1908 veiculava esse conteúdo antes dos filmes e as transmitiu de forma aleatória e experimental. Nesse período, desenhos como Popeye e Pica-Pau, criados nas décadas de 30 e 40, respectivamente, visando a exploração cinematográfica, foram aproveitados pelos canais televisivos, que precisavam de conteúdos diversificados para preencher horas sem fim de uma programação que ainda se encontrava em processo de formação. A migração dos desenhos animados do cinema para a televisão, na qual passou a ser produzido e veiculado de forma sistemática, causou uma mudança fundamental para a compreensão do papel cultural desses conteúdos desde então.
Nas telas de cinema, os desenhos eram considerados curtas-metragens e desenvolvidos, muitas vezes já de forma serializada, com o objetivo de entreter especialmente o público adulto. Ao serem retransmitidos pela televisão, aos poucos esse mesmo conteúdo foi sendo transformado em coisa de criança, Mitchell, 1995, o que representava um gigantesco grupo de telespectadores mirins que pouco frequentavam os cinemas e que não se importava com a exaustiva reprise de conteúdos que a televisão passou a realizar. Com isso, por exemplo, o linguajar um tanto pecaminoso do Popeye e o mau comportamento crônico do Pica-Pau foram modificados à medida que novos episódios foram produzidos para a televisão, de forma a satisfazer mães e pais preocupados com as boas maneiras dos filhos. Mitchell 2004 lembra que os desenhos animados televisivos transformaram-se em sinônimo de conteúdo infantil de tal forma que nas grades de programação estadunidenses, desde os anos 60 e por várias décadas, instalaram-se hegemonicamente aos sábados de manhã. Os objetivos das emissoras eram 1. Preencher um horário que até então trazia poucos lucros com publicidade e 2. Fazer com que os desenhos fossem mais facilmente consumidos pelas crianças, que não iam para a escola nesse dia e ao mesmo tempo podiam ter o conteúdo a que assistiam vigiado pelos pais. Com a consolidação dos desenhos nas grades televisivas, duas grandes produtoras ascenderam, a Walt Disney Company e a Hanna-Barbera. A primeira foi fundada em 1923 e ainda no período cinematográfico dos desenhos, Barriers, 1999. Foi responsável por desenvolver variadas técnicas para industrializar a elaboração das animações. O fundador, Walter Elias Disney, desenvolveu mecanismos para tornar possível que diferentes artistas desenhassem os mesmos personagens com o mesmo tipo de traço, além de compartimentar a produção, separando os roteiristas dos desenhistas, por exemplo. Privilegiar a história em detrimento do traçado e adotar a chamada cell technique, na qual os desenhos são feitos em camadas de modo a terem seus elementos reaproveitados em histórias futuras. A mecanização possibilitou a consolidação dos desenhos na televisão, tendo em vista a necessidade de produção rápida e em larga escala, advinda principalmente da lógica da grade de programação. A Hanna-Barbera, diferentemente, surgiu já no contexto da cultura televisiva, criada em 1957 pelos cartunistas William Hanna e Joseph Barbera. A empresa tornou-se uma das mais especializadas em desenhos animados televisivos. A dupla criou uma enorme quantidade de personagens que ainda transitam por televisões ao redor do mundo. Tom e Jerry, Manda-Chuva, Scooby-Doo, Zé Colmeia, Johnny Quest e centenas de outros. E para otimizar a distribuição desse conteúdo, sofisticou os mecanismos de reprodutibilidade técnica, além de trabalhar com gráficos simples compostos por cenários em grande medida estáticos e monocromáticos. Figura 1. E conceder ênfase aos diálogos, a empresa popularizou os desenhos feitos com repetição cíclica de movimentos, repetição constante do fundo e pequeno repertório de gestos e expressões. Essas estratégias aceleraram exponencialmente a produção, possibilitando que um único desenhista fosse responsável por uma grande quantidade de ambientações e personagens. A partir da década de 60 e por mais de 30 anos, a Hanna-Barbera foi quase onipresente na programação televisiva infantil ocidental. Nota 6. Em 1966, a Hanna-Barbera tornou-se subsidiária da Taft Broadcasting. Esta, por sua vez, foi comprada pela Turner Broadcasting System em 1991. Em 1996, quando a Turner se fundiu com a Time Warner, a Hanna-Barbera passou a ser subsidiária da Warner Bros. Animation. A partir de 2017, o estúdio existe apenas nominalmente, a fim de gerenciar o escoamento da produção. Seu poder simbólico cresceu tão rapidamente que, em 30 de setembro de 1960, levou ao ar o primeiro desenho animado televisivo direcionado para adultos, transmitido em horário nobre. Tratada como sitcom, a série Os Flintstones foi veiculada por 6 anos pela ABC, em episódios de 30 minutos à noite, e houve especial atenção aos anúncios publicitários. Em 1961, a sitcom chegou a ser indicada ao Emmy na categoria de série de humor, legitimando esse desenho como conteúdo adulto de qualidade. Os Flintstones
abriram portas para outras experiências animadas voltadas para os adultos, como os Jetsons, 1962 e 63, também da Hanna-Barbera, e, a partir de 1989, os Simpsons, veiculado pela Fox e uma das mais longas séries televisivas da história. O seu legado é balizado por várias pesquisas científicas, as quais apontam diversificadas inovações relacionadas à narrativa e ao mercado televisivo, que esse desenho ajudou a consolidar. Alters, 2003, Booker, 2006, Mitchell, 2001. Na década de 80, a cultura televisiva tinha em grande conta a programação infantil, o que incentivou o surgimento de produtoras de animação e de novos personagens que deram um caráter cultural e economicamente mais heterogêneo à oferta desse conteúdo. A partir de uma regulamentação estadunidense que permitiu, a partir de 1980, a produção de desenhos animados televisivos baseados em brinquedos, PRE 2015, o mercado ocidental transformou esse conteúdo em uma experiência ampliada que movimentou outros setores da economia. Nesse período, foi comum o surgimento de desenhos criados para vender produtos a eles adjacentes, como bonecos, jogos e toda sorte de produtos infantis. Esse foi particularmente o caso dos fenômenos de audiência televisiva ocidental como He-Man e os Mestres do Universo, 1983-85, 1988 e 90, She-Ra, a Princesa do Poder, de 85 a 87, Transformers, de 84 a 87, Thundercats, de 85 a 90 e Meu Querido Pônei, de 86 a 87. Nesse período, um importante contraponto em relação à lógica de produção estadunidense foi o desenvolvimento no mercado ocidental dos animes. A produção japonesa de animação, que se desenvolvia avidamente nesse país desde a década de 60 na televisão, chamou a atenção de um significativo grupo de jovens, Urbano 2013, atuando como uma opção alternativa ao hegemônico modelo Hanna-Barbera. A popularização do videocassete, ocorrida também nesse período, foi fundamental para a eficiente distribuição desse material no mercado estadunidense. Alguns animes atraíram muita audiência em países ocidentais, como Astro Boy, 1952 a 63, Cavaleiros do Zodíaco, de 1986 a 90 e Pokémon, de 97 em diante. Se inicialmente a produção de animes foi bastante inspirada em desenhos animados ocidentais consumidos pelos japoneses, como a produção da Disney, aos poucos a produção nipônica passou a exercer influência sobre os desenhos estadunidenses. Aliado 1. A popularização dos desenhos animados conectados a uma ampliada cultura do consumo, e 2. A popularização dos animes no Ocidente, há que se considerar também a instituição global da televisão por assinatura. Embora se desenvolvesse nos Estados Unidos desde especialmente a década de 60, nos anos de 90, a tecnologia a cabo se espalhou pelo mundo. Os desenhos encontraram um espaço fértil na televisão segmentada, responsável por oferecer múltiplos canais com a mesma temática, que de start atraía públicos cada vez mais específicos. Esse foi o caso de canais como Nickelodeon, Disney Channel, Discovery Kids, Cartoon Network, Nick Jr., Tooncast, Disney Jr., Boomerang, Baby TV e no Brasil também o Gloob. Em comum, esses canais atuam até hoje, vinculando uma enorme quantidade de desenhos animados, incluindo programações da sede estadunidense e também de outros países, numa contínua estratégia de solidificação em espaços geográficos variados, a partir de uma junção entre conteúdos globais e locais. Sandler 2013, Wiseport 2004. Talvez o sucesso desses canais tenha levado à significativa redução dos desenhos animados e da programação infantil, de maneira geral das televisões abertas a partir dos anos 2000, pelo menos no caso brasileiro. Desenhos animados na TV brasileira. Embora o início da produção animada brasileira tenha se dado precocemente, nota 7, considera-se que o curta Kaiser de Álvaro Martins seja a primeira experiência animada produzida e veiculada no Brasil. Ele foi exibido em 22 de janeiro de 1917 no Cine Pathé, no Rio de Janeiro. Gomes, 2008. Então, embora o início da produção animada brasileira tenha se dado precocemente, o país nunca conseguiu manter uma produção sistemática que atendesse à demanda massiva das emissoras de televisão, diferentemente do que ocorreu com outros conteúdos, como as telenovelas. O Brasil desenvolveu uma produção tímida de desenhos por décadas a fio. Isso pode ser explicado especialmente pela dificuldade em investir nesse mercado de alto custo
e mão de obra extremamente especializada, e pelo interesse das corporações internacionais em escoar sua produção. As emissoras abertas dedicaram espaço significativo aos desenhos, mas optaram quase inteiramente por produtos importados, os quais já haviam sido testados em outros países, como as produções da Disney, da Hanna-Barbera e dos animes. A única exceção a essa regra é a TV Brasil, que historicamente dedica parte importante de sua grade à programação infantil e à produção brasileira de desenhos animados, com ênfase na busca pela urgente inserção dos conteúdos infantis nas políticas públicas de comunicação. Sampaio, Cavalcante, 2012. No contexto da televisão aberta brasileira, trata-se de uma emissora que cumpre o papel fundamental de inclusão das crianças como consumidoras de produtos midiáticos e também como cidadãs. Até a década de 70, a inserção dos desenhos na televisão brasileira aconteceu sobretudo em duas frentes. De um lado, houve a compra de desenhos de grandes produtoras estrangeiras para veiculação em diferentes horários. Inicialmente, e como ocorre ainda em alguns casos, não havia preocupação com a possível serialidade dos episódios, e a reprise já era realidade. Em 1975, por exemplo, a TV Rio exibia Popeye, os Jetson e o programa Turma da Pesada dedicado a desenhos. A Rede Globo, por sua vez, nesse mesmo ano exibiu pelo menos 2 programas com desenhos, Banana Split e Festival de Desenhos. Nota 8. Informações retiradas após análise da programação de TV publicada pelo Jornal do Brasil entre 3 e 4 de janeiro de 75. Material disponível na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. De outro lado, o crescente mercado publicitário televisivo permitiu a produção de diversos comerciais animados, além da criação de mascotes para grandes marcas, como foi o caso da Barata Rodox, 1971. Nota 9, criado por Valbercy Ribas e Manuel Zanzotti, que tinha pavor do inseticida de mesmo nome, e do Homenzinho Azul, 1978, nota 10, criado por Edmar Salles e Valbercy Ribas. O do Homenzinho Azul, 78, criado para os cotonetes Johnson & Johnson. Figura 2. Com a boa aceitação desse conteúdo pelos telespectadores brasileiros, as grades de diferentes canais foram aglutinando os desenhos em programas específicos. Com isso, na década de 80, uma fórmula reproduzida em variadas emissoras se consolidou: os programas infantis de auditório. Eles eram comandados por crianças e ou adultos que se encarregavam de apresentar os desenhos, além de organizar brincadeiras e competições para entreter uma plateia repleta de crianças. A Globo, por exemplo, explorou exaustivamente esse tipo de conteúdo com programas como A Turma do Balão Mágico, de 82 a 86, e, sobretudo, o Show da Xuxa, de 86 a 92. O sucesso deste último foi tão grande que chegou a ser veiculado por 5 horas consecutivas, de segunda a sábado, numa época em que a Globo já era a mais forte emissora do país. Outras emissoras produziram variações desse tipo de programa, como Show Maravilha, SBT 87 a 94, Hora do Capeta, SBT 87 a 90, Clube da Criança, Manchete de 83 a 98 e Nave da Fantasia, Manchete 87. Além de fortalecerem a presença dos desenhos animados estrangeiros nas grades brasileiras, esses programas ajudaram a consolidar no país, especialmente os desenhos baseados em brinquedos, os quais, em muitos casos, repetiram o sucesso alcançado no exterior. Os programas infantis de auditório também ajudaram a popularizar os animes, que tiveram presença na televisão brasileira especialmente entre as décadas de 80 e 90. Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, onde os animes só encontraram espaço nos anos de 80, o Brasil veiculava parte desse material já na década de 60, como foi o caso de O Oitavo Homem, exibido pela Globo em 1968. Um monte citado em Urbano 2013. Nas décadas de 80 e 90, todavia, os animes preencheram boa parte das grades televisivas da Manchete, por exemplo, em que Cavaleiros do Zodíaco começou a ser exibido em 1º de setembro de 1994. Nota 94, nota 11, informação disponível, um link. E atraiu uma significativa audiência jovem. A partir de 1991, com a entrada da televisão por assinatura no Brasil, o fluxo dos desenhos sofreu um processo de reconfiguração,
considerando que a entrada dos canais transnacionais dedicados à programação infantil movimentou esse mercado. Sugere-se que os canais por assinaturas dedicados às crianças podem ter acelerado o processo de saturação dos programas infantis de auditório, ocorrido ao longo da década nas emissoras brasileiras, uma vez que muitos desses canais são comandados pelas empresas transnacionais que até então vendiam os desenhos para as emissoras brasileiras. Embora algumas emissoras ainda dediquem parte de sua grade à programação infantil, na maior parte dos casos essa programação é preenchida ou por programas importados que mesclam desenhos e seriados, como o Mundo Disney veiculado pela SBT, ou por programas de estúdio com a atuação de adultos e crianças, mas sem o caráter de auditório, instituído por programas anteriores, como Parque Patati Patatá, também exibido pelo SBT, investindo em produções próprias, o que em última instância tem incentivado a produção sistemática de desenhos brasileiros. A exemplo de Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, 2010 em diante, Tronquinho e Pão de Queijo, 2015 em diante, e SOS Fada Manu, 2015 em diante. Nesses casos, já existe por parte do canal a preocupação com a serialidade, além de um cuidado maior com as reprises e com outros elementos do circuito comunicativo dos desenhos contemporâneos, como a cultura fã. A popularização da internet, nesse sentido, oferece novos elementos para fortalecer e problematizar a presença e o fluxo dos desenhos animados brasileiros na televisão, como será analisado a seguir. Fluxo dos desenhos televisivos contemporâneos. O desenvolvimento das tecnologias midiáticas, aliado à popularização da cultura digital, vem ocasionando uma miríade de reconfigurações em todas as esferas audiovisuais. No que concerne aos fluxos dos conteúdos televisivos, essa reconfiguração pode ser parcialmente compreendida a partir de duas frentes complementares. De um lado, como destacam Banks, 96-2005, Bulk e Henley, 2014, e Weisbord, 2004, entre outros, o século XXI assiste ao fortalecimento dos conglomerados midiáticos, resultantes especialmente do processo de globalização intensificado a partir da década de 80. Os conglomerados cada vez mais têm ampliado seu campo de atuação para todas as esferas midiáticas possíveis. De outro lado, o desenvolvimento das tecnologias midiáticas e da cultura digital potencializaram o surgimento e fortalecimento de novos atores que estão, em muitos casos, fora do eixo norte-americano e europeu e conseguem espalhar sua produção para além de sua cultura local. É o caso do audiovisual na Nigéria e em Gana, como apontam Hines, 2010, e Sol e Austin, 2010. Através de uma tecnologia de baixo custo, esses países têm desenvolvido uma massiva produção que nos últimos 20 anos tem transformado o ambiente audiovisual na África, fecha aspas, Hines, 2010, página 11. Além de chegar à Europa, junto com a imigração africana. Um fenômeno adjacente ocorre na Nova Zelândia, cuja televisão tem passado por radicais transformações a partir da entrada da TV a cabo, em 90. Embora o país consuma uma grande quantidade de conteúdos provenientes dos conglomerados, a cultura nativa formada pelos maoris tem aumentado sua atuação na televisão. Horrocks, 2004. No que concerne aos desenhos animados, essas duas frentes, fortalecimento dos conglomerados e valorização das produções geograficamente à margem do circuito midiático hegemônico, têm atuado a favor dos conteúdos locais. Isso acontece especialmente porque as grandes televisões têm apostado numa mistura entre conteúdos globais e locais, como estratégia de fortalecimento e ampliação de mercado. Weisbord, 2014. No Brasil, alia-se a isso o fato de que desde a instituição, em 2011, da Lei 2.485, a Lei do Cabo, os canais especializados em séries, filmes e desenhos são obrigados a transmitir pelo menos 3 horas e meia semanais de produções brasileiras, durante o horário nobre. Assim, por exemplo, o Cartoon Network dedicou cerca de 15% de sua programação diária às produções brasileiras em 2015. Um dos desenhos de maior sucesso na filial nacional é Irmão do Jorel, 2014 em diante, criado pelo capixaba Juliano Henrico em parceria com o Cartoon.
Além desse, a programação brasileira do canal conta com vários desenhos nacionais, como Turma da Mônica, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Gui e Estopa e Tromba Trem. Ademais, fazem parte da programação algumas produções de fora do circuito tradicional, representado principalmente pelos Estados Unidos, Canadá e Japão, a exemplo da produção russa Masha e o Urso e da produção de Singapura Odd Bods. Muitas vezes, alguns desses desenhos ampliam sua experiência de fruição para variadas mídias e contam com um cada vez mais apaixonado grupo de fãs mirins, que, como afirma Jenkins, 2009, vai a todos os lugares em busca do entretenimento que almeja. Sites, fanpages, episódios extras, making-offs, crossovers, fóruns de discussão, fanmades e aplicativos de celular, por exemplo, constroem uma narrativa transmediática que reconfigura a espectatorialidade desse conteúdo e, finalmente, leva o consumo dos desenhos para além do aparelho televisivo convencional. O potencial que os desenhos apresentam em sair da televisão pode ser observado na maneira como novas plataformas audiovisuais têm manipulado esse conteúdo, como a Netflix e, finalmente, o YouTube. De maneiras diferentes, Netflix e YouTube reconfiguram o consumo televisivo ao oferecerem experiências relacionadas com a televisão, mas com novos modelos de negócios centrados no deslocamento da lógica da grade de programação. Massarolo, Mesquita, 2016. Embora exista um leque previamente definido de programas, estes podem ser acessados em qualquer horário e em plataformas audiovisuais que não dependem, por exemplo, de concessões públicas para expor esse material. Sob a categoria intitulada Animação, a Netflix explora uma gama ampliada de desenhos em relação ao que é ofertado pelos canais televisivos. 1. Reprises de produções antigas da Disney, Hanna-Barbera, etc. 2. Desenhos já exibidos pelos canais, mas que são fora da programação televisiva. 3. Produções atualmente exibidas pelos canais televisivos. 4. Desenhos animados originais. 5. Desenhos animados de produtoras brasileiras e internacionais que jamais tiveram entrada na televisão brasileira. O YouTube, por sua vez, também oferece um ampliado leque de desenhos em relação à televisão convencional, mas assumindo uma lógica diferente, que evidencia a cultura participativa por meio da possibilidade de manipulação de conteúdos comandada, em grande medida, por atores não institucionalizados, como as pessoas comuns. Burgess, Green, 2009, Schiffman, 2011. Nesse sentido, o YouTube tanto reúne material disponibilizado pela grande mídia, como incentiva as publicações realizadas por pequenos produtores e pessoas sem vínculo com empresas. Esse fenômeno altera profundamente a experiência de consumo dos desenhos animados e de quaisquer conteúdos ali ofertados, na medida em que exclui, em princípio, parte dos filtros tradicionais de seleção de conteúdo, dos quais a Netflix é parcialmente devedora. Ademais, o YouTube reconfigura o circuito comunicativo desses conteúdos, considerando que, além dos desenhos per si, o site veicula fragmentos de conteúdos fora de seus contextos de origem, por exemplo, uma única cena de um desenho qualquer, e inúmeros paratextos desses desenhos, que muitas vezes, como lembra Jonathan Gray, 2010, transformam-se em textos com boa dose de autonomia em relação à produção a que se vincula originalmente. Ademais, o YouTube possibilita que conteúdos originais, independentemente de quem seja o produtor, ganhem visibilidade e se profissionalizem. Lobato, 2016, Morreale, 2014. Alterando a dinâmica desses conteúdos e modificando o jogo político existente em torno das decisões sobre que tipo de programa / conteúdo deve ou não ser exposto ao público. Esse fenômeno é particularmente evidenciado com a história da criação e popularização dos vídeos da galinha pintadinha. O caso da galinha pintadinha. A galinha pintadinha pode ser entendida como uma experiência inaugural. Quando surgiu em 2006, o YouTube tinha apenas 1 ano e era preenchido principalmente com conteúdo audiovisual não institucionalizado e não profissional. Os criadores Juliano Prado e Marcos Luporini tentaram emplacar o material nas emissoras de televisão, mas essas estavam ainda largamente dependentes da produção internacional, como já analisado. Apenas após ser recusada pelas emissoras, a dupla publicou um dos vídeos no YouTube e o sucesso inicialmente aconteceu de forma espontânea, sem uma estratégia atrelada à publicação. Em 6 meses, o vídeo Galinha Pintadinha, videoclipe infantil animado, nota 12, disponível em nota 13, enfim, o link.
Então, em 6 meses, o vídeo Galinha Pintadinha, videoclipe infantil animado, alcançou 500 mil visualizações, o que levou os empresários a criarem uma produtora, a Bromélia Produções, a desenvolverem mais episódios e a escolherem entre as personagens a galinha como protagonista. Pinho Rocha, 2015. Os vídeos da Galinha Pintadinha ilustram, por meio de canções e cenários alegres, sentimentos e ações simples que fazem parte do cotidiano da maioria das crianças. Escovar os dentes, ir para a cama à noite, almoçar, dançar, brincar, fazer amigos e outras situações são exploradas através de diversos personagens. A protagonista é uma ave azul casada com o galo carijó, mãe de vários pintinhos amarelinhos e amiga de muitas personagens inspiradas nas cantigas de roda brasileiras, como o sapo, a formiguinha, a borboletinha e a dona aranha. A galinha e a família vivem na fazenda do seu Lobato, onde também moram a vaquinha, o gato e o cachorro, e tem 4 amigos humanos, que são um grupo de crianças que representam diferentes etnias. Figura 3. Os desenhos são integralmente musicados e as ações realizadas têm forte apelo didático. Em termos estéticos, a despeito da avançada tecnologia 3D existente e dos softwares contemporâneos de animação, os desenhos são em 2D e apresentam um fundo estático e com poucos elementos, reproduzindo parte do modelo consolidado pela Hanna-Barbera. São priorizadas as cores fortes e o traço simples para chamar a atenção dos pequenos, além de recorrentemente reaproveitarem-se cenas e coreografia em diferentes vídeos, numa tentativa de simplificar a técnica para acelerar a produção. Figura 4. À esquerda, frame de Pai Francisco, à direita, frame de Noite de São João, com o mesmo fundo e imagem. Como ocorre com os videoclipes, cada vídeo tem uma única canção, cujo título é também o título do vídeo, e as imagens com frequência descrevem a letra. Esta, por sua vez, é feita quase integralmente com base em canções infantis que estão em domínio público, como O Sapo Não Lava o Pé, Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha, Pintinho Amarelinho, Borboletinha, etc. Essa estratégia, inclusive, é utilizada por outros desenhos para crianças pequenas que fazem sucesso na internet, e além do barateamento da produção, também oferece um produto bastante reconhecível pelas crianças, que ouvem canções semelhantes na escola, cantada pelos avós, em festas infantis e outras situações. Nota 13, Bob Zoom, por exemplo, também tem em seu leque de vídeos as canções Pintinho Amarelinho e Borboletinha, além de outras cantigas conhecidas como Noite Feliz e Os Dedinhos. Plataformas de veiculação da Galinha Pintadinha. O canal criado no YouTube, nota 14, o link do canal, foi a principal impulsionadora do sucesso que a Galinha Pintadinha alcançou desde a estreia. Além de servir como um espaço fundamental de consumo, divulgação e compartilhamento dos episódios, os empresários passaram a receber do site quantias significativas em dinheiro à medida que os vídeos alcançavam números crescentes de visualização. Ainda em 2006, quando surgiu os vídeos da agora chamada série, ultrapassavam 15 milhões de visualizações por dia e começaram a ser pauta de jornais e revistas. Em 2008, foi lançado o primeiro dos 4 DVDs existentes, o que possibilitou acesso aos vídeos em plataforma offline e ampliou com isso as possibilidades de consumo do material. Em 2010, quando quase todos os pais de bebês brasileiros já sabiam as canções de cor, a Galinha Pintadinha finalmente chamou a atenção da grande mídia. Uma parceria firmada com a Major Som Livre, pertencente ao Grupo Globo, lançou o segundo DVD da série. Só no primeiro mês foram vendidas 100 mil cópias, um número alto considerando o consumo gratuito do mesmo conteúdo oferecido pelo YouTube. Em 2012, o primeiro e o segundo DVDs contabilizavam juntos mais de 330 mil cópias vendidas, e o terceiro DVD, que acabara de ser lançado, já tinha vendido 150 mil cópias. Nota 15, informações retiradas do link. A estratégia seguinte da popularização da Galinha Pintadinha ocorreu em 2011, quando a Bromélia Produções firmou contrato com a tradicional agência de licenciamento Redibra e começou a desenvolver produtos inspirados nas personagens dos vídeos através de mais de 60 fabricantes. Em 5 anos, o desenho já tinha mais de 600 produtos a ele vinculado. Em 2015, a Galinha Pintadinha teve mais produtos licenciados do que a Volkswagen e a Sony Pictures,
e chegou a ficar na 89ª colocação entre as empresas que mais vendem produtos no mundo. A melhor colocação de uma empresa brasileira. Nota 16, ranking feito pela revista inglesa License Global. Informações retiradas no link. Além de dezenas de brinquedos, há alimentos, produtos para bebês, vestuário, calçadas, produtos de higiene pessoal, eletrônicos, papelaria, produtos de cama, mesa e banho, editorial, material para festas e utensílios variados. Entre as fabricantes desses produtos, há marcas como C&A, Grendene, Danone, Renner, Kremer e Unilever, o que fez com que o faturamento da Bromélia Produções alcançasse $300 milhões em produtos em 2015. Nota 17. Link da informação retirada. Finalmente, em 2012, o desenho iniciou sua carreira internacional. Mais uma vez, o YouTube foi a primeira ferramenta acionada. Foram criadas versões em inglês, nota 18, em inglês, espanhol, italiano, francês e japonês, nota 18 a 22 com os links do canal. Além da tradução para essas línguas de algumas canções, à medida que os vídeos atingiam bons índices de visualização, o que aconteceu inicialmente com a versão em espanhol, a agência Redibra foi firmando contato com empresas dos países de onde vinha o grosso das visualizações, como o México. Ainda como estratégia de internacionalização, em 2012 a Galinha Pintadinha estreou na Netflix brasileira e posteriormente nas versões estadunidense, canadense e nos países latino-americanos falantes de espanhol. A partir de 2013, a Bromélia Produções continuou produzindo vídeos animados e DVDs, além de ser um dos destaques brasileiros da Netflix, de forma a tentar consolidar sua carreira internacional. Em 2016, a Bromélia Produções criou o spin-off Galinha Pintadinha Mini, um grupo de vídeos com narrativas de menos de 5 minutos, em que as personagens da Galinha Pintadinha aparecem na versão mini. A estratégia de consolidação desse material seguiu a trajetória da versão original. Canal no YouTube, site oficial com muitos produtos à venda, DVD com todas as histórias e muitos vídeos disponíveis gratuitamente para serem compartilhados. Figura 5. Primeiro spin-off, a Galinha Pintadinha Mini. Por fim, convém ainda destacar a fanpage da Galinha Pintadinha. Nota 23. A fanpage, o link, que tem quase 4 milhões de inscritos e atua como uma vitrine publicitária e de interação com o público. No espaço há compartilhamento de vídeos do YouTube e divulgação de lançamentos de produtos licenciados, além de eventos que tenham a participação da galinha, como espetáculos teatrais e festas infantis, feitos por atores fantasiados. Chama atenção a quantidade de pais e responsáveis que enviam fotografias de suas crianças interagindo com o desenho. Figura 6. Além da exposição visual que as fotografias causam em torno dessas crianças, em muitos casos, as legendas fornecem informações detalhadas, como nome completo, idade, cidade, onde reside e rotina. Em outros casos, há informações provavelmente exibidas sem intenção, como o uniforme escolar, detalhes do mobiliário do quartinho, de refeições e de muitos outros elementos que fazem parte da vida privada da criança. Considerações finais. O universo midiático em torno das crianças pequenas é onipresente, mas as pesquisas em comunicação ainda pouco se debruçam sobre esse vasto império. A maior parte das reflexões que tratam da relação entre mídia e crianças restringe-se à psicologia e, no Brasil, também ao campo da educação. Essas áreas estão mais interessadas no impacto dos conteúdos midiáticos no comportamento infantil do que em entender as dinâmicas que envolvem o circuito comunicativo dessa produção. Este artigo, em contrapartida, propôs-se a preencher parte dessa lacuna ao se voltar para os fluxos dos desenhos animados pensados para crianças pequeninas, que, embora pouco ainda conheçam do mundo, já estão habituadas a manipular diferentes plataformas e conteúdos midiáticos pensados para elas. A cultura digital intensificou dois fenômenos aparentemente contraditórios. De um lado, aumentou o potencial de espraiamento das grandes empresas de mídia, sobretudo daquelas vinculadas aos conglomerados midiáticos, as quais historicamente dominaram a produção e distribuição dos desenhos na televisão ocidental. De outro lado, os últimos anos viram ascender produtores menores que, munidos de softwares e computadores ligados em rede, têm conseguido criar desenhos e manter uma produção sistemática,
capaz de suprir demandas consolidadas nas grades televisivas. A proliferação de plataformas audiovisuais como YouTube e Netflix permite que parte dessa produção ganhe visibilidade sem necessariamente cumprir os caminhos tradicionais dos conteúdos televisivos. As consequências mais facilmente constatáveis desse fenômeno são um aumento insólito, dos desenhos focados em públicos cada vez mais segmentados, como as crianças até 3 anos, e 2, das produções locais potencialmente exportáveis para plataformas televisivas ao redor do mundo. O Brasil, nesse sentido, tem visto germinar uma produção nunca antes observada de desenhos animados desenvolvidos de forma seriada, que podem ser encontrados tanto nas televisões abertas e por assinatura, quanto em novas plataformas, como Netflix, YouTube, Vimeo, Google Play e tantas outras. A Galinha Pintadinha faz parte desse novo contexto e explicita, sobretudo, que não há apenas uma maneira de lidar com esse fenômeno, além de salientar que se trata de um fenômeno processual, historicamente construído por vários agentes. Ademais, para que esse desenho alcance as centenas de milhares de crianças que vem atingindo, é preciso que diversos atores trabalhem em sinergia, ainda que de forma inconsciente, como produtores, plataformas audiovisuais, empresas de licenciamento, estabelecimentos comerciais e, claro, pais e responsáveis que apresentam esse conteúdo para os pequenos. Há ainda consequências menos visíveis, mas igualmente relevantes, que a análise permitiu observar. Não obstante o Brasil esteja vivendo o crescimento da produção de desenhos que viajam o mundo em plataformas variadas, a atuação dos conglomerados midiáticos ainda delimita, em grande medida, a trajetória dessa produção, além de o próprio YouTube ter se tornado uma plataforma mainstream, Lobato 2016, MEI 2010. É premente, pois, ter consciência das complexidades envolvidas nessa distribuição e lembrar que o público-alvo ainda usa fraldas e tem um lindo sorriso inocente, conquanto já reconheça e crie afetividade com o resultado dessa relação. Além disso, o material a que as crianças são expostas, bem como a sua própria exposição, partem de decisões tomadas por atores outros, que não elas, mas são elas as mais fortemente impactadas por quaisquer consequências, sejam essas positivas ou negativas.